Agora Moisés estava no palácio do faraó. Moisés era tido como filho da filha de faraó. Qual seria o futuro de Moisés? Certamente o futuro de Moisés seria participar da corte, ter um cargo influente na corte e possivelmente ser até o próximo faraó. Entretanto, houve uma mudança de rota, um futuro diferente, um futuro inesperado. Isso se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 2, dos versos 11 até o verso 22. Veja o que aconteceu. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu um certo egípcio que espancava um hebreu, um do seu povo. Moisés tinha consciência de que ele era do povo hebreu, e ao ver agora um dos seus patrícios sendo espancado, ele irou-se. Olhou de um lado, olhou do outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Seria esse o despertar de uma liderança revolucionária? Será que agora Moisés ia se tornar o libertador dos hebreus? Mas veja continuando. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza descobriram. Sim, haviam descoberto. Os próprios hebreus haviam visto Moisés matar o egípcio. Mas agora os outros falaram: O que é? Você também quer matar? Vai sair matando? Após o assassinato, Moisés não teve escolha, pelo menos no que diz respeito a permanecer no Egito. Assim, qualquer que fossem os planos para que ele ocupasse o trono do Egito e se tornasse um deus, esses planos foram rapidamente destruídos. Em vez de se tornar um falso deus, Moisés serviria ao único Deus verdadeiro. Sem dúvida, na época em que fugiu, Moisés não tinha ideia do futuro que estava reservado para ele. Mas veja lá, informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Isso está no capítulo 2, no verso 15, na primeira parte. Em pouco tempo, os egípcios ficaram sabendo do caso e a notícia logo chegou com bastante exagero aos ouvidos do Faraó. Disseram ao rei que esse ato significava muito mais e que Moisés planejava liderar o seu povo contra os egípcios, derrubar o governo e assentar-se no trono. Disseram também que não poderia haver segurança para o reino enquanto Moisés estivesse vivo. O rei determinou que ele deveria morrer imediatamente, mas Moisés, percebendo o perigo que corria, fugiu para a Arábia. Veja a segunda parte do verso 15. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Os próximos versos, a partir do verso 16, mostram a experiência de Moisés em Midian, quando ele se achegou à casa do sacerdote de Midian, a casa de Reuel, e passou a ser guardador de ovelhas, pastor de ovelhas em Midian. Veja, a nova fase de Moisés. Moisés que estava sendo preparado para ser um líder na corte e eventualmente para ser faraó, agora estava sendo preparado. Não estava sendo preparado, estava sendo pastor de ovelhas. Uma vida humilde. A vida de Moisés, que durou 120 anos, pode ser dividida em 3 partes. O nascimento, em 1530 a.C., até os 40 anos que ele permaneceu no Egito. A fuga do Egito, quando ele se dirigiu para Midian, para a Arábia, de 1490 até 1490. Aí, então, de 490, ele permaneceu em Midian, mais 40 anos. E o Êxodo, que começou em 1450 a.C., até a sua morte em 410 a.C. Portanto, um período de 120 anos, dividido em 3 partes: 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Moisés viveu 120 anos e sua vida pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos foram passados no Egito, muitos deles no Palácio Real.
O segundo período de 40 anos foi vivido na casa de Jetro, em Midian. São os últimos 40 anos, no entanto, que ocupam a maior parte dos primeiros 5 livros da Bíblia e do estudo do nosso trimestre. Esse período inclui a história do chamado inicial de Israel para testemunhar ao mundo que estava mergulhado na idolatria, revelando a natureza e o caráter do verdadeiro Deus. Bem, Moisés foi morar então em Midian, casou-se e teve 2 filhos. Gerson, que quer dizer peregrino em terra estranha. Veja então, irmãos, para meditar. O plano de Deus para Moisés, era plano de Deus que Moisés matasse o egípcio? Se não, o que essa história nos ensina sobre como Deus pode tomar às suas mãos qualquer situação e usá-la para cumprir os seus propósitos? Veja o texto de Romanos 8:28, que nos ajuda a compreender essa verdade importante. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Deus tinha um plano para Moisés. E até a circunstância de assassinar o egípcio, concorreu para que ele fugisse, para que ele saísse do Egito, para que ele fosse para o deserto, para que ele se preparasse, para liderar o povo, na libertação do Egito. Assim também, irmãos, pode acontecer conosco. Pode ser que às vezes alguma coisa, algum evento aconteça e nós não entendemos e achamos que é ruim, mas o Senhor tem seus planos. E como diz aqui o texto de Romanos, o apóstolo Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não está dizendo aqui algumas coisas contribuem, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito. Deus nos abençoe para que a gente tenha essa certeza, para que a gente tenha essa esperança. E quando acontecer alguma coisa que nós não estamos entendendo, vamos esperar, vamos dar um tempo, porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus.